Boa noite, irmãos. Você está aí do outro lado da telinha. Boa noite, você está aqui na nave da igreja. Que Deus abençoe a nossa noite, a nossa vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Você que está do outro lado da telinha, você não esqueça de pôr seu copinho com água do lado do seu aparelho, porque no momento da oração você possa estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, precisamos viver pra te adorar, ó Rei Jesus, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está no ato do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei Jesus, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Repita comigo essas palavras, Senhor meu Deus, meu Pai. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, que faz frente com a minha casa, que faz fundo. O Senhor alcança o lar de cada um deles com a bênção da salvação, da cura, da libertação. Pai querido e Deus poderoso, nós também entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso quarteirão onde moramos, pedindo, Senhor, que faça um milagre na vida de cada morador ali, Senhor, tirando o vício, abrindo o coração deles para que possa entrar a palavra do Senhor e fazer que o Senhor possa fazer morada em cada coração, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também te louvo e te agradeço pela vida do diaconato que passou aqui pela manhã, por cada irmão que entrou por essas portas nesta manhã. O Senhor continua abençoando a vida de cada um, Senhor. E agora à noite, abençoa o diaconato da agora à noite, abençoa cada irmão que entrou por essas portas, que eles estão preparando, que estão vindo em direção à tua casa. O Senhor abençoa de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, que caia por terra toda iniquidade que é a dureza de coração, que muitas vezes impede as pessoas de aceitar a palavra do Senhor, que vai ser pregada. Mas que em nome de Jesus, Senhor, repreenda, Senhor, toda
pureza de coração, e que a palavra do Senhor venha ser ministrada, não o que nós queremos, mas sim o que o Senhor vê que nós estamos precisando, que o Senhor trata com cada um de nós em nome de Jesus. Abençoa também o nosso Abraão com toda a sua família, Pai. Alcança o pastor Marco, pastor Geraldo e toda a sua casa, com a bênção da proteção, do livramento, da cura. Que o Senhor seja com o teu servo de uma maneira poderosa, especial, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Também nós queremos entregar nas tuas mãos o missionário do mês, que é o irmão Carlos. O Senhor abençoe ele de uma maneira poderosa, Pai. Ele, sua casa, sua família, seja com ele, Senhor, em todos os sentidos. Dá a ele, ó Pai, paz do Espírito. Dá a ele, ó Deus, um coração, ó Pai, quebrantado. E que eles, todos eles sejam alcançados agora com a bênção do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Também pegamos o município de Bambuí nas tuas mãos, Senhor, pedindo, Senhor, por aquele município, que nós sabemos que ali tem igreja do Evangelho para lá. O Senhor abençoa de uma maneira poderosa esse município, em nome de Jesus. Pegamos também o país do Catar nas tuas mãos. Nós sabemos que faz parte do Oriente Médio, e nós pedimos o Senhor por aquele chefe daquele país. O Senhor alcança aquelas autoridades de uma maneira poderosa. Também, ó Deus querido, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a conferência que vai estar acontecendo, Senhor amado, na 11ª região. Que ele cresça. Que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa. Pastora Fátima, pastora Valéria, vai estar trazendo a palavra. O pastor Cleito Miranda e também o pastor José Raimundo, Senhor. Alcança de uma maneira poderosa. Alcança também nosso coordenador, a pastora Janice, de uma maneira poderosa. O Senhor conhece o desejo do coração desses teus servos, Pai. Que tudo venha dar certo. O Senhor abençoe de uma maneira poderosa essa conferência, em nome de Jesus. É que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito
Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, fica à vontade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, glória a Deus, nós somos as nossas, eu digo de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, hoje e sempre, aleluia, glória a Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, amém? Enche a minha, enche a sua, enche de todos nós. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo Espírito, enche a nossa vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei. Glória a Deus, nós somos as palmas. Glória a Jesus, aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder.
diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Glória a Deus, logo Senhor, suas palmas, eu acredito em receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Agora nós vamos ficar de pé, você que está sentado. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, com as palmas bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, a Ele seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Filho de Deus, boa noite, paz seja convosco. A você que está assistindo o culto, reforço, não deixe colocar do lado do seu aparelho uma vasilha com água, que dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde e a unção para a tua vida. Que nesse culto o Espírito de Deus esteja te envolvendo de tal maneira, te enchendo de poder e graça, te curando, te libertando, te restaurando, te renovando, porque o Espírito de Deus é a fortaleza que precisamos para poder frutificarmos no reino do Senhor. Nós vamos ver a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ver um trecho, no versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos começar lendo o versículo 45. Versículo 45. 1 Samuel 17. Glória a Deus, glória, 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 glória ao Senhor. Onde a palavra diz, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, diz ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança
e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, de Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, nessa oportunidade, no segundo culto desse dia, que já tivemos pela manhã, no horário das 8h30. E nós estamos na campanha Manto Consagrado, que é a campanha que nós estamos fazendo. Estamos no penúltimo elo. Semana que vem já é o último elo. E nós estamos vivendo Zacarias 9:12. Alguém conseguiu memorizar? Zacarias 9:12? O que diz lá? Voltai a fortaleza, ó povos de Israel. Não é não, desculpa. Volta a fortaleza. Vocês prisioneiros. Voltai a fortaleza, ó prisioneiros De esperança. da esperança. Porque hoje eu vos anuncio que de tudo eu vos restituirei em dobro. Amém? E nós estamos, o culto de hoje, nós estamos dedicando ao mês de novembro do ano que vem. Mês de novembro. Para que o Senhor cuide de cada detalhe para nós, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana, para nós, no mês de novembro do ano que vem. No meu envelope da semente, eu escrevi novembro, que eu esteja colhendo o que eu tenho plantado ao longo do ano. Que Deus me dê a graça de estar colhendo, que a gente plantou ao longo do ano, desde janeiro a outubro, que Deus dê a graça para a gente estar colhendo. Porque em dezembro eu quero estar desfrutando, porque eu coloquei no meu envelope oferta da semente. Então, se você ainda não preparou, não prepara para plantar, porque ninguém colhe sem plantar. A oferta da semente é a oferta que faz gerar o milagre e traz a realização de sonhos e projetos. Sonhos e projetos. É aquele momento que, como Salomão, quando ofereceu ao Senhor o holocausto, Deus veio até ele e disse: pede o que você quer para que eu possa te dar. Então é isso aí. Volte à fortaleza, prisioneiro de esperança. Porque hoje eu anuncio que de tudo eu vou te restituir em dobro. E nós estamos aprendendo que voltar à fortaleza. 3 pontos. Primeiro, oração e jejum. Segundo ponto, vir à congregação, vir na igreja. Você está voltando à fortaleza. E o terceiro ponto nós pregamos domingo: voltar ao primeiro amor. Lembrar de onde você caiu, na graça de Deus, onde você caiu, no favor de Deus, e voltar à prática das primeiras obras, daquilo que você fazia quando você chegou no Senhor, e que foi se perdendo, diminuindo com o tempo. Diminuindo com o tempo. Então Deus diz: volta a fazer. Porque senão eu venho e movo o dedinho candelado. Isso quer dizer, Deus, Ele tira o propósito
para o qual foi chamado e escolhido, e prepara um outro para continuar aquilo que Deus determinou, como ele fez com Saul. Né? Saul se perdeu tanto no caminho da vida e da fé que ele chegou a buscar feitiçaria ao longo da sua vida. E Deus o rejeitou e preparou então Davi, o adolescente pastor, para ficar no seu lugar. E esse Davi, que hoje estamos falando sobre feitos que ele teve na sua vida com Deus, porque Davi, quando ele foi ungido lá na sua casa, sobre ele veio o Espírito do Senhor, o apossou dele. E a partir daquele momento, Davi se torna então uma fortaleza de Deus na terra, porque a presença de Deus era visível na sua vida. Ele ainda era um adolescente, ele estava no início de sua caminhada, da sua jornada de vida, mas ele já tinha agora a presença do Senhor sobre ele. E hoje, nosso tema está sendo este: aquele que está na fortaleza, até o seu meio de olhar as coisas, dificuldades e luta, se torna diferente. A Bíblia conta nesse trecho que os filisteus tinham um trunfo nas mãos, que era o gigante Golias, um homem alto, mais alto que qualquer homem comum e muito forte. O filisteu, o gigante Golias, era um homem preparado para a guerra. Ele não era apenas um homem alto e forte, mas era um cara preparado para a guerra. E se aliou ao inimigo de Israel, ou aos inimigos de Israel, que era chamado o povo filisteu. E esse gigante Golias, durante 40 dias, ficou lá desafiando o exército de Israel numa batalha. Ficava de um lado e o povo de Israel do outro, e ele, 40 dias, saía lá e gritava: vem algum homem aí capaz de lutar comigo? Se me vencer, nós daremos por vencido. Mas se eu vencer, vocês terão que dar por vencido. E em Israel, todo o seu exército, inclusive o rei Saul, ninguém se atrevia a ir lá para se apresentar para lutar contra o gigante. E o tempo ia passando, e o gigante Golias, junto com os filisteus, ficavam ainda mais vaidosos. Por quê? Porque eles sabiam que em Israel não havia nenhum homem capaz de enfrentá-lo, e muito menos vencê-lo. Mas um certo dia Davi foi lá levar lanche para os irmãos dele, que estavam lá no exército. E quando Davi chegou, de repente o gigante sai lá e começa a gritar: tem homem aí capaz de lutar comigo? Prepare algum aí, venha lutar comigo. Se me vencer, nós daremos por vencido. Mas se eu vencer, vocês terão que dar por vencido. E aí Davi perguntou: mas quem é esse circunciso que está desafiando o exército de Deus? Davi, silêncio. Você não sabe o que está acontecendo. Você chegou aqui agora. Você é um adolescente. Ele está desafiando já tem 40 dias. Que ele está aí gritando aí. E nenhum, ele não tem nenhum de vocês que ele lutar com ele? Não. Por que não tinha? Porque nenhum deles estava na fortaleza que é o Senhor. E nenhum deles voltava à fortaleza que é o Senhor. Porque eles estavam apenas confiando nos seus braços, nas suas armas, na sua força, no seu exército. E por isso que eles não viam meio para derrotar aquele homem. Mas Davi estava na unção. Porque aquele que está na fortaleza, ele anda, ele vive, ele age na unção de Deus. Por isso que é importante voltar à fortaleza. Porque a crendaiada tem se enfraquecido, porque vão se distanciando com o tempo do Senhor.
vai distanciando da fortaleza, vai se afastando, e de repente a pessoa nem ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra, e alguns nem congregam mais. Quantos que às vezes não vem à igreja hoje por causa do frio? Ah, não, está fazendo muito frio. Ah, não, vou lá na igreja hoje não. Vou deixar para quando vier o calor. Mas se o inimigo estiver atacando agora, porque talvez o gigante Golias, para muitas pessoas, é o frio. É o frio que faz a pessoa distanciar da congregação. Porque nós aprendemos que um dos meios que a gente volta à fortaleza é vir na igreja, é vir na congregação, porque a congregação é a porta dos céus. Você agora, nós agora, estamos na porta do céu. E aquele que vem na porta do céu, Deus não deixa ele sem resposta, sem a bênção, sem a unção. Porque para muitos, o gigante Golias, que o desafia é o desemprego, é a enfermidade, é a crise no casamento, é os problemas familiares, é a perseguição de mora ou de trabalho. Mas a pessoa não sabe ver como vitória aquela situação. Por quê? Porque ela está longe da fortaleza, que é o Senhor. Salmo 46:1 que diz: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos tempos de angústia. O povo de Israel estava angustiado, o exército de Israel estava angustiado, mas ninguém voltava à fortaleza que é o Senhor. Ninguém falava: vamos buscar no Senhor uma direção para que nós possamos vencer esse homem que está nos desafiando há 40 dias. Então a diferença era que aqueles que não estavam na unção olham a situação de baixo para cima e vê invencível, imbatível. Quando você olha uma situação de baixo para cima, você vê aquilo gigante diante de você. Você vê aquilo imbatível diante de você. Mas quando você está na unção, na fortaleza que é o Senhor, você olha de cima para baixo e diz: eu vou te vencer em nome do Senhor. Você não é maior do que meu Deus. Você não é maior do que o poder de Deus. Você não é maior do que a unção de Deus. Você não é maior do que o agir de Deus. Essa era a situação daquele adolescente chamado Davi. E ele era ainda um adolescente, porque no meio do exército de Israel tinha homens experientes, mas nenhum deles estava na fortaleza que é o Senhor. Volte na fortaleza, prisioneiro da esperança, porque eu restituo em dobro tudo para você. Davi estava na fortaleza que é o Senhor. Como ninguém se apresentava para enfrentar o homem, ele falou: eu vou lá. Ele perguntou: qual a recompensa de quem enfrentar o gigante e vencer? Olha, o rei vai dar sua filha como esposa, vai virar genrão do rei, Saul. Ele vai acumular riqueza, e a sua casa, a descendência do seu pai, não pagará mais impostos. Não pagará impostos. A descendência é um decreto do rei. Aí ele disse que vai dar. Então eu vou lá enfrentar ele. Levaram Davi diante do Saul. E Saul falou: mas espera aí. Você vai perguntar contra ele quais as suas credenciais? O que credencia você para essa batalha? Aí Davi: eu cuido do rebanho do meu pai. Eu sou um pastor. E certa vez veio um leão e tentou pegar uma das ovelhas. Eu parti contra ele, o agarrei pela barba e o matei. Um leão. Você, adolescente, mas eu fiz isso. Uma outra vez veio um urso e tentou pegar uma das ovelhas. Eu parti contra ele. E ele
Não bateu porque ele fugiu. Isso convenceu o rei. Porque aquele que tem a unção de Deus, que está na fortaleza de Deus, ele tem credenciais que o apresenta como vencedor diante do Senhor e não como perdedor. Se apresenta diante das situações como vencedor, como Davi se apresentou. Eu venci o leão, eu venci o urso. Salmo diz, então tudo bem. Veste então a minha armadura. A minha armadura é uma armadura preparada para a guerra. Por que ele não foi, né? Aí quis que Davi vestisse a armadura. E Davi então veste aquela armadura, mas a Bíblia fala que ele não conseguiu sair do lugar. Porque a armadura era pesada, o capacete era pesado, tudo que era parte do rei era pesado para ele, de tão fracote que ele era, porque ele era apenas um adolescente. Ele falou, não consigo lutar contra aquele gigante com essas suas armaduras. Eu vou do meu jeito, eu vou da forma pela qual o Senhor me envia. Aí o que Davi fez? No versículo 40 do mesmo capítulo diz assim: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Olha bem o que Davi fez para poder enfrentar o inimigo imbatível daquela época, o gigante Golias. Davi pegou o quê? O cajado. O cajado é símbolo de poder e autoridade. Porque nós, para vencer qualquer situação, seja grande ou pequena, nós temos que ir na autoridade do nome do Senhor. Davi não foi por ele mesmo, não, eu vou lá lutar, foi de qualquer maneira. Muito crente é derrotado, porque quer lutar com as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Davi já tinha sobre si o Espírito de Deus, como esta semana é a semana do Espírito Santo. Como os cânticos que Deus levou a irmã cantar, foi cânticos chamando o Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você tem liberdade, Espírito Santo, aqui neste lugar. Chamando a atenção do Espírito Santo para nos envolver. Nós que estamos aqui na congregação, que estamos aqui na fortaleza do Senhor. Davi, ele foi lutar contra o gigante, mas ele não saiu afoito. Não, eu vou lá resolver a situação. Se eu falei que eu luto contra ele, eu vou lá lutar contra ele. Não, o que ele faz? Primeira coisa, ele pegou o seu cajado. O cajado, símbolo de autoridade, símbolo de poder. E depois ele faz o quê? Escolheu 5 pedras lisas do riacho. Riacho, água. Água é um símbolo do Espírito Santo. Que ele foi lá no Espírito de Deus e escolheu pedras lisas. Por quê? Por que a pedra tinha que ser lisa? Para que ela saísse do alforje com força, ou da funda, né? Com força. Porque se fosse pedra caloquenta, ela ficaria presa. Então ele escolheu pedra lisa. As pedras, 5. Por que ele escolheu 3, 10? Ele escolheu 5. As 5 representa as 5 letras do nome: Jeová ou Jesus. O nome do Senhor. Ele escolheu 5 pedras. Mas nós vemos que essas 5 pedras que ele escolhe,
porque havia 5 gigantes. Havia 5 gigantes. Era uma pedra para cada gigante que ele escolheu. Mas essas 5 pedras representavam o quê? O nome do Senhor, pelas quais ele estava ali para enfrentar. E ele então, escolhendo as pedras, ele pega, põe no seu alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, ele foi na direção daquele homem, o filisteu. Davi ele não se acovardou, se escondeu, porque agora ele estava indo para enfrentar uma das batalhas que ele estava para acontecer. Ele já tinha matado o leão, já tinha enfrentado o urso e tinha vencido. Agora ele enfrentaria o gigante Golias, o trunfo dos filisteus. E ele diz então que nós lemos na palavra. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. O gigante riu, porque falou: peraí, você vem com pau, com pedra, e para me enfrentar, mas ele estava indo com o poder do Senhor na sua vida, com a unção de Deus para enfrentar aquele gigante, porque ele sabia que aquele gigante não era maior do que a presença de Deus. Então, igreja, aprenda a olhar as situações como Davi olhou. Ele olhou com o olhar do Senhor, de cima para baixo, porque quando você olha por você mesmo, é de baixo para cima. Não que desemprego, não que doença incurada, não que crise no casamento, não que problema na família, não que dificuldade, que perseguição que eu estou passando, que eu estou enfrentando. Davi olhou de cima para baixo, falou: eu vou contra ti em nome do Senhor, eu vou te vencer, porque hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E uma coisa que Davi menciona no finalzinho do texto que nós lemos, ele diz: toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, dele é a guerra. Então aquele que confia no Senhor, aquele que crê no seu poder, aquele que vive uma vida na fortaleza que é o Senhor, é capaz de enfrentar a situação e vencer, como Davi enfrentou. Davi, ele não esperou o gigante vir para cima dele, mas ele foi para cima dele. E o gigante Golias procurava o melhor ponto para poder acertá-lo, porque o gigante Golias, ele era mestre em jogar lança, em acertar alvo. Só que o alvo que ele estava para enfrentar era um alvo maior do que ele, porque era o Senhor que lutava com Davi, que pelejava com Davi. Então, o olhar de quem está na fortaleza é diferente daqueles que não estão na fortaleza. O exército de Israel, que não estava na fortaleza, tremiam, se escondiam quando o gigante Golias saía do seu acampamento e desafiava o exército de Israel. Tremiam, se escondiam, porque eles não tinham a unção de Deus. Serviam o mesmo Deus, porque o exército de Israel servia o mesmo Deus. Só que tem um que serve e tem um que tem unção. E a gente tem que estar na unção do Senhor.
Porque quando nós estamos na unção, a gente sabe o que fazer para enfrentar cada situação. Davi, ele soube enfrentar aquela situação quando ele segura o cajado, a autoridade, quando ele pega as pedras do ribeiro. Ele vai na fonte do Espírito para poder se equipar, para enfrentar o inimigo que estava diante dele. Se você fizer o mesmo, se nós fizermos o mesmo, iremos derrotar gigantes. Porque o mesmo Deus que deu a vitória a Davi é o mesmo Deus que está aqui hoje, nesta noite, para nos garantir vitórias, para nos abençoar, não só hoje, mas fortalecer-nos para que em novembro, no ano que vem, nós possamos estar desfrutando, vivendo aquilo que Ele já tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi trazida ao nosso coração e eu te agradeço, porque assim, ó Pai, nós vemos que aquele que está na fortaleza, essa pessoa, o seu comportamento, a sua atitude é diferente daquele que não está. Quando o exército de Israel, que entendiam, serviam o mesmo Deus, mas se escondiam quando os gigantes falavam, mas Davi teve uma afronta e o enfrentou e o venceu, porque ele foi em nome do Senhor. Pai, Tu sabes os gigantes que aparecerão na vida dos seus filhos, para enfrentar nessa vida, e que precisarão, ó Pai, de estar na fortaleza que é o Senhor, para que o Senhor lhe dê estratégia para acertá-lo, como Davi acertou na primeira pedra. A primeira pedra, ele acertou e derrubou o gigante. Ele estava com 5, simbolizando o teu nome, mas porque havia 5 gigantes, era uma pedra para cada gigante que ele ia derrubar, porque ele não tinha medo. Assim, ó Pai, o Senhor também vem abençoar as nossas vidas, para que nós possamos voltar à fortaleza o quanto for preciso e necessário, para nos equipar de força, poder e estratégia, para derrubar gigantes, em nome de Jesus, para ser mais que vencedores, para a Tua glória, para que nada venha impedir a nossa vida de triunfo e de vitórias, em nome de Cristo Jesus. Assim eu abençoo você que assiste este culto, que esta água que está aí do seu aparelho se torne o remédio da tua saúde, que Deus a transforme no remédio da tua saúde, mas também na unção que você precisa para ser como Davi foi, para enfrentar, lutar e vencer os gigantes da vida, em nome de Jesus. Amém.